E aí, pessoal, tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça num tema super importante hoje. A gente vai desvendar o transfeminismo. Isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um mapa e tanto. O livro Feminismos Plurais Transfeminismo, Ah, esse livro é demais, né? é da Letícia Nascimento. Isso publicado em 2021. Exatamente. E, gente, a Letícia Nascimento, para quem não conhece, é uma das vozes mais importantes do transfeminismo no Brasil. E nesse livro ela vai lá no fundo da questão, sabe? Questiona, provoca e faz a gente repensar tudo que a gente achava que sabia sobre gênero e feminismo. É verdade. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a ideia de desnaturalizar a categoria analítica mulher. Hum, Parece complicado, mas basicamente é o seguinte. O livro nos convida a desconstruir a ideia de que existe uma mulher universal. Tipo um modelo único de ser mulher. sei lá, mulher com I maiúsculo, assim. Hum. Um conceito fechado, pronto e acabado. Exatamente. E o transfeminismo mostra que essa ideia é limitante, sabe? É excludente. A gente precisa abrir espaço para uma diversidade de vivências, de expressões, de gênero, de formas de ser mulher no mundo. E essa discussão não é de hoje, né? Me lembrei da Sojourner Truth, lá em 1851, nos Estados Unidos, com aquela pergunta poderosa. E eu não sou uma mulher. Eu. Uma mulher negra, É, não. questionando, porque a experiência dela, a luta dela não era considerada no movimento feminista da época. É verdade. E o transfeminismo, ao trazer a experiência de mulheres trans e travestis para discussão, amplia essa crítica, mostrando que as vivências e as opressões são ainda mais plurais e complexas do que a gente imagina. É porque essa ideia de mulher original, como o livro, coloca a parte de um ponto de vista específico, né? Geralmente da mulher branca, cisgênera, heterossexual de classe média. E quem não se encaixa nesse padrão acaba ficando de fora. Totalmente. E quando a gente fala do contexto brasileiro, com todas as nuances e desigualdades, essa exclusão fica ainda mais gritante. A gente precisa levar em conta as questões de raça, de classe de orientação sexual, de identidade de gênero, tudo junto e misturado. É como montar um quebra-cabeça gigante, né? Cada peça, cada vivência, cada identidade contribui para a gente ter uma imagem mais completa e real do que é ser mulher no Brasil. Perfeito. E o transfeminismo nos ajuda a juntar essas peças, a entender como as diferentes formas de opressão se conectam e como a gente pode lutar por um mundo mais justo e igualitário para todas, todos e todas. E falando em luta, o livro também traz um conceito interessante: o sistema de sexo, gênero e desejo. Verdade. Esse conceito é bem específico do contexto brasileiro e ajuda a entender como essa estrutura rígida, essa caixinha, limita as nossas possibilidades de ser e de amar. É tipo, nasci com um sexo biológico, então eu tenho que me identificar com o gênero e sentir atração por tal grupo. Meio que um roteiro já definido, né? Exatamente. E o transfeminismo bagunça esse roteiro, mostra que a gente pode escrever a nossa própria história, que a gente pode ser quem a gente quiser, amar quem a gente quiser, e que essa diversidade é linda e poderosa. E como o transfeminismo propõe essa ruptura com o sistema. Que ferramentas ele usa para abrir essa caixinha e deixar a gente respirar? Uma das ferramentas mais importantes é a desconstrução da ideia de que gênero é algo fixo determinado pela biologia. O livro traz a teoria da Judith Butler sobre a performatividade de gênero, que é super interessante. A Alice Butler, eu adoro ela. Lembro que li Problemas de Gênero na faculdade e fiquei completamente impactado. É um livro revolucionário, né? E a teoria da performatividade de gênero, em poucas palavras, ajuda a gente a entender que gênero não é algo que a gente nasce com, mas sim algo que a gente constrói. Através dos nossos comportamentos, das nossas expressões, das nossas interações sociais. É como se estivesse o tempo todo performando o nosso gênero, né? E essa performance é influenciada pelas normas sociais, pelas expectativas, pelo contexto cultural. Exatamente. E no caso do transfeminismo, essa teoria é fundamental porque ajuda a gente a entender como as mulheres trans e travestis desafiam essas normas, subvertendo as expectativas e performando suas identidades de forma autêntica e poderosa. Elas estão reescrevendo o roteiro, digamos assim. Perfeitamente. E essa reescrita não se limita ao discurso ou à performance individual. Ela também se manifesta na forma como as mulheres trans se organizam politicamente, como elas lutam por seus direitos, como elas ocupam espaços que antes lhes eram negados. Falando do luto, o livro também traz dados alarmantes sobre a violência contra mulheres trans no Brasil, né? Uma realidade cruel e que precisa ser mudada urgentemente. Sim, é de partir o coração. O Brasil é um dos países mais violentos para pessoas trans no mundo, e essa violência é fruto da transfobia, do preconceito e da ignorância. Como o transfeminismo se posiciona diante dessa realidade tão difícil? O transfeminismo luta em várias frentes, sabe? Denuncia essa violência, exige justiça, busca fortalecer as mulheres trans, criar redes de apoio e espaços de acolhimento. É uma luta por dignidade, por respeito, pelo direito de existir e de viver em paz. E essa luta também se expressa na forma como as mulheres trans se relacionam com seus corpos, né? O livro traz um exemplo bem interessante. O uso de silicone industrial por mulheres trans no Brasil na década de 1990. É verdade. Esse é um tema complexo, delicado e que precisa ser abordado com muita sensibilidade.
A gente precisa entender o contexto histórico-social-político para não cair em julgamentos ou generalizações. Concordo. É importante lembrar que cada história, cada corpo, cada experiência é única. E que a gente precisa ouvir, aprender a acolher essas diferentes realidades. Com certeza. E o estudo de caso apresentado no livro nos leva para São Paulo na década de 90. Um período em que o acesso a procedimentos médicos como a hormonização e a cirurgia de redesignação sexual era muito limitado para a maioria das mulheres trans. E aí o silicone industrial, mais barato e acessível, acabou se tornando uma opção para muitas mulheres trans que buscavam modificar seus corpos e, de certa forma, terem suas identidades reconhecidas pela sociedade. Exatamente. Era uma forma de afirmar: eu sou uma mulher e meu corpo reflete isso. Uma forma de desafiar as normas, de buscar se aproximar de um ideal de feminilidade que, convenhamos, é imposto a todas as mulheres cis ou trans. É como se elas estivessem dizendo, olha, eu estou aqui, eu existo e eu vou lutar para ter meu corpo reconhecido, para ter minha identidade validada. E essa busca por um ideal de feminilidade, por mais contraditória que possa parecer, era e ainda é para muitas mulheres trans uma forma de empoderamento, de resistência, de sobrevivência em um mundo que tenta a todo custo invalidar suas existências. É uma questão bem complexa, né? Envolve questões de identidade, de autoestima, de pressão social, de falta de acesso à saúde e vulnerabilidade social. É muita coisa para a gente digerir e refletir. Com certeza. E o transfeminismo, ao abordar essa questão, nos convida a ter um olhar mais amplo humano e a entender que por trás dessa prática existe uma história de exclusão, de falta de acesso, de muita dor e sofrimento. E essa história precisa ser contada, precisa ser compreendida para que a gente possa construir um mundo mais justo e acolhedor para todas as mulheres cis e trans. Exatamente. E é por isso que a gente precisa continuar conversando, debatendo, aprendendo e principalmente ouvindo as vozes das mulheres trans. Elas são os protagonistas dessa história. E a gente precisa dar espaço para que elas contem suas próprias narrativas, compartilhem suas experiências e nos ajudem a construir um futuro mais justo e igualitário para todas as pessoas. Mas olha só, a gente empolgado com essa conversa importantíssima e já estamos quase no final do nosso primeiro bloco. Verdade, acho que a gente pode fazer um intervalo rapidinho para respirar e já voltamos para continuar esse mergulho profundo no transfeminismo. Combinado. E no próximo bloco, a gente vai voltar a falar sobre a desnaturalização da mulher e como esse conceito se conecta com a luta por direitos e com a organização política do movimento trans no Brasil. Fiquem ligados. Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no transfeminismo. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre o uso do silicone industrial por mulheres trans na década de 90. Um tema complexo e que revela muito sobre as estruturas sociais que a gente precisa questionar. Sim, total. A gente viu como essa prática, apesar dos riscos para a saúde, era uma forma de empoderamento, de resistência, de busca por reconhecimento num contexto de muita exclusão. E isso me fez pensar naquela ideia que a gente discutiu no começo, a desnaturalização da mulher. Será que a gente pode conectar esses pontos? Com certeza. Lembra que a gente falou que essa mulher universal, esse modelo único de feminilidade é uma construção social? Pois bem, o uso do silicone nesse contexto pode ser visto como uma tentativa de se aproximar desse ideal mesmo que ele seja limitante e excludente. Ou seja, por um lado, as mulheres trans estavam desafiando o sistema, buscando autonomia sobre seus corpos. Mas por outro, estavam de certa forma reproduzindo um padrão que também as oprime, né? É isso aí. É uma contradição que mostra a complexidade da experiência trans. E por isso que o transfeminismo é tão importante. Ele nos convida a questionar não só as normas de gênero, mas também os padrões de beleza, as expectativas sociais que são impostas a todas as mulheres cis ou trans. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, né? A cada camada que a gente tira, a gente descobre novas nuances, novas contradições, novas questões para refletir. E a gente precisa ter essa disposição para o questionamento, para o diálogo, para a escuta. Só assim a gente vai conseguir construir um feminismo verdadeiramente inclusivo, que abrace a diversidade e lute por um mundo mais justo para todas as mulheres. Falando em luta, no primeiro bloco, a gente mencionou a questão da violência contra mulheres trans. E o livro da Letícia Nascimento traz dados estarrecedores, né? Uma realidade que dói na alma. Verdade. O Brasil é um dos países mais perigosos para pessoas trans e a transfobia está na raiz dessa violência. É preciso que a gente fale sobre isso, que a gente denuncie, que a gente exija justiça e políticas públicas que protejam as pessoas trans. E o transfeminismo tem um papel fundamental nessa luta, né? Tanto na denúncia da violência quanto na criação de redes de apoio e acolhimento para as mulheres trans. Com certeza. O transfeminismo não é só teoria, é prática, é ação.
E essa ação se manifesta de diversas formas. A gente vê mulheres trans ocupando espaços na política, na academia, na cultura, na arte, na mídia, lutando por seus direitos e inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Elas são verdadeiras guerreiras, né? Enfrentando tantos obstáculos, tanta discriminação e mesmo assim seguindo em frente com força, coragem e determinação. Exatamente. E a gente precisa reconhecer e valorizar essas lutas, as conquistas, essas histórias de vida que nos inspiram e nos mostram que a mudança é possível. E a gente volta para a última parte do nosso mergulho no transfeminismo, onde vamos explorar ainda mais a prática desse movimento tão importante, como as mulheres trans estão se organizando e transformando a realidade no Brasil. Não sai daí. De volta para o nosso último bloco aqui no Deep Dive sobre transfeminismo. Acho que a gente já cobriu bastante coisa, né? Conceitos, histórias, desafios. É verdade, a gente explorou bastante coisa nesses 2 blocos. E para fechar com chave de ouro, a gente vai se aprofundar na prática do transfeminismo no Brasil. Como esse movimento se organiza? Quais as principais frentes de atuação? O que a gente vai aprender com as mulheres trans que estão na linha de frente dessa luta? Ótimas perguntas. O livro da Letícia Nascimento dá um panorama bem interessante disso. Ela destaca, por exemplo, o papel fundamental dos grupos e coletivos trans na organização política e na luta por direitos. Esses coletivos funcionam como espaço de acolhimento, de troca de experiências, né? De construir estratégias para enfrentar os desafios. Exatamente. São lugares onde as mulheres trans se fortalecem e se unem, e a partir dessa união conseguem ter mais força para lutar por seus direitos e por um mundo mais justo. E essa luta se manifesta de várias formas, né? A gente vê mulheres trans se candidatando a cargos políticos, ocupando espaço de poder e influenciando a criação de leis que as protejam. Sim. E essa participação política é fundamental para garantir que as vozes das mulheres trans sejam ouvidas e que suas demandas sejam levadas a sério. Afinal, tem melhor para representar os interesses da comunidade trans do que as próprias mulheres trans. Verdade. E essa representatividade também está na produção cultural, né? Cada vez mais mulheres trans escrevendo livros, fazendo filmes, criando músicas, ocupando espaço na arte, mostrando para o mundo a sua potência, a sua beleza, a sua diversidade. Esses trabalhos são super importantes para desconstruir estereótipos, para combater o preconceito e para mostrar para a sociedade que as mulheres trans são talentosas, criativas e têm muito a contribuir para a nossa cultura. E a internet, as redes sociais também têm um papel fundamental nesse processo, né? Elas amplificam as vozes das mulheres trans, permitem que elas compartilhem suas histórias, suas lutas, seus sonhos e conectam pessoas de diferentes lugares do mundo. Com certeza. As redes sociais viraram uma ferramenta poderosa de comunicação e de mobilização para o movimento trans. A gente vê, por exemplo, campanhas online que denunciam a violência contra pessoas trans, que cobram justiça, que pressionam por políticas públicas que garantam direitos e dignidade para a comunidade trans. É inspirador ver como as mulheres trans estão usando a tecnologia a seu favor, né? Criando redes de apoio, compartilhando informações, se organizando politicamente e mostrando para o mundo que elas não vão se calar diante da opressão. E essa força, essa coragem, essa resiliência que a gente precisa celebrar e apoiar. A luta das mulheres trans é a luta de todas nós, de todos nós, por um mundo mais justo, mais igualitário, mais livre de preconceitos e discriminação. É isso aí. Que a gente possa aprender com a história, com as lutas, com as conquistas do movimento trans e que a gente possa seguir construindo pontes, abrindo diálogos e lutando por um futuro onde todas as pessoas, independentemente da sua identidade de gênero, possam viver com dignidade, respeito e amor. E que a gente nunca se esqueça do poder da empatia, da compaixão, da solidariedade. A gente precisa estar ao lado das pessoas trans, apoiando suas lutas, celebrando suas vitórias e construindo juntos um mundo onde todas as formas de ser e de amar sejam acolhidas e respeitadas. Que lindo. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso Deep Dive sobre transfeminismo. Mas a conversa não termina por aqui, né? Claro que não. Continua pesquisando, lendo, se informando, conversando com pessoas trans, engajando na luta por direitos e por um mundo mais justo para todos e todas. Melhor a gente se despede por aqui, mas fica o convite para vocês continuarem explorando esse universo tão rico e transformador. Até a próxima. Então foi